Sorte não é destino, é decisão. Você já reparou que tem gente que parece sortuda com dinheiro? Tudo dá certo, o emprego aparece na hora certa, os investimentos rendem, as oportunidades surgem do nada. Mas será que isso é realmente sorte? Hoje eu vou te mostrar que a tal síndrome da pessoa sortuda existe. E o melhor, qualquer pessoa pode desenvolver. Você vai entender como mudar sua mentalidade, aplicar estratégias simples e criar situações favoráveis na sua vida financeira, mesmo começando do zero. Fica comigo até o final, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a sorte do mesmo jeito. Você já reparou que tem gente que parece sortuda demais com dinheiro? Tudo dá certo, o emprego aparece na hora certa, o investimento rende mais do que o esperado e até os imprevistos parecem jogar a favor. Enquanto isso, tem outras pessoas que vivem o oposto. Trabalham duro, se esforçam, mas o dinheiro nunca sobra e a vida financeira parece uma eterna maré de azar. Mas será que isso é mesmo sorte? Ou será que existe algo por trás desse padrão que a gente chama de azar financeiro? A verdade é que a tal sorte não cai do céu, ela é construída. E o melhor, qualquer pessoa pode aprender a criá-la. A diferença entre quem atrai oportunidades e quem vive apagando incêndios está em duas coisas: mentalidade e ação. A síndrome da pessoa sortuda é, na verdade, o resultado de escolhas inteligentes, consistentes e de uma visão positiva e estratégica sobre o dinheiro. Quem tem essa síndrome não é porque nasceu com estrela, é porque aprendeu a olhar para os problemas como chances de crescer, a planejar com clareza e a agir quando a maioria ainda está reclamando. E sabe o que é mais interessante? Você pode desenvolver isso também. Sim, é possível criar a sua própria sorte financeira. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar como ajustar sua mentalidade, suas decisões e seus hábitos para que a sorte pare de parecer um acaso e comece a ser uma consequência. Então, se você já se perguntou por que algumas pessoas prosperam enquanto outras ficam presas no mesmo ciclo, fica comigo até o final, porque talvez o que você sempre chamou de falta de sorte seja apenas falta de estratégia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, daquelas que realmente fazem a gente parar para pensar. Você acredita que algumas pessoas nasceram para ser ricas e outras para ser pobres? Pensa bem, porque essa crença, por mais inocente que pareça, é o que define o destino financeiro de muita gente. Tem pessoas que carregam essa ideia desde pequenas. Ah, fulano nasceu com sorte, meu destino é batalhar e nunca sobrar nada. E sem perceber, elas passam a viver de acordo com essa crença. Mas e se eu te disser que não é bem assim? Que existe um jeito de virar essa chave mental, mudar o rumo da sua história e criar a sua própria sorte financeira, independentemente de onde você começou? Se isso faz sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque é exatamente sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Vem comigo, porque hoje você vai descobrir que a sorte pode e deve ser construída. Essa pergunta mexe com algo profundo dentro da gente, né? Porque por muito tempo fizeram a gente acreditar que sucesso financeiro era questão de sorte, destino, ou privilégio de quem já nasceu em berço de ouro. Mas a verdade é que não é nada disso. O que realmente faz diferença não é onde você nasceu, o quanto ganha, nem quantas vezes já se atrapalhou com o dinheiro. O que muda tudo é a forma como você pensa sobre ele e o que faz com esse pensamento. E é aí que entra algo que eu chamo de síndrome da pessoa sortuda. Sim, existe esse tipo de pessoa, mas o mais incrível é que qualquer um pode se tornar uma delas. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que é essa síndrome e como começar a desenvolvê-la, mesmo que hoje sua vida financeira pareça um caos. O importante é só uma coisa: estar aberto para enxergar o dinheiro com um novo olhar. Um olhar de quem sabe que a sorte não é um presente, é uma construção. Vamos dar um passo a mais. Afinal, o que é exatamente essa tal síndrome da pessoa sortuda? Primeiro, vamos deixar claro, não é uma doença, tá? É um padrão de comportamento, uma forma de pensar e agir que as pessoas financeiramente bem-sucedidas desenvolvem com o tempo. Essas pessoas não nasceram com estrela, nem ganharam nada de mão beijada. Elas simplesmente aprenderam a criar as próprias oportunidades. São pessoas que não ficam esperando o momento perfeito para começar. Elas agem, buscam conhecimento, se cercam de gente que soma, cuidam do dinheiro com consciência e estão sempre pensando em como evoluir.
E é justamente essa postura, esse conjunto de atitudes, que faz a vida delas parecer sortuda. Mas, na verdade, é só o resultado de decisões bem pensadas e de um comportamento que qualquer um pode desenvolver. Mas sabe qual é o problema? É que desde pequenos a gente cresce ouvindo que dinheiro é complicado, que só quem nasceu com sorte ou quem tem dom para isso consegue prosperar. E essa ideia vai grudando na cabeça da gente. Até que, sem perceber, começamos a agir como vítimas das circunstâncias. Acreditamos que a vida financeira está fora do nosso controle, que o sucesso é coisa para os outros e que a gente tem que se contentar com o que dá para ter. Só que aqui vem a virada de chave. Não precisa ser assim. Se a sorte financeira pode ser aprendida, isso significa que qualquer pessoa, inclusive você, pode desenvolver. Não é sobre nascer em berço de ouro, nem sobre ter um QI acima da média. É sobre entender o jogo, aplicar as estratégias certas e ter consistência nas suas ações. Porque, no fim das contas, quem parece sortudo, na verdade, é só quem se preparou para quando a oportunidade apareceu. E é aí que entra um dos maiores mitos que a gente precisa quebrar de uma vez por todas. Muita gente ainda acredita que sucesso financeiro é questão de sorte ou destino, como se existisse uma fila invisível e só alguns fossem escolhidos para prosperar. Mas a realidade é bem diferente. Sucesso financeiro é resultado de mentalidade e estratégia, de pensar diferente, agir com propósito e repetir isso todos os dias, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A sorte na prática é o reflexo da preparação. É o encontro entre quem está pronto e a oportunidade certa. E quem entende isso, para de esperar o acaso e começa a construir o próprio caminho. Agora que a gente já entendeu que sucesso financeiro não tem nada a ver com destino, chegou a hora de falar da primeira grande estratégia para criar a sua própria sorte: informação. Pensa comigo, as pessoas que parecem sortudas com dinheiro não são mais inteligentes. Elas só sabem onde buscar e como usar as informações certas. Você pode aprender sobre investimentos, planejamento financeiro, empreendedorismo e estratégias de renda sem sair de casa. O problema não é a falta de informação, é o excesso. Tem tanto conteúdo por aí que muita gente se perde. O segredo é ter curadoria, filtrar o que realmente importa e aplicar na prática. Busque mentores e especialistas de verdade. Siga pessoas sérias nas redes, participe de lives, faça perguntas, troque experiências e, se puder, entre em grupos e comunidades voltados para finanças. A troca com outras pessoas que estão na mesma caminhada acelera seu aprendizado e te mantém motivado, porque a informação sozinha não muda nada. Mas quando você transforma tudo em ação, aí sim é onde a sorte começa a trabalhar a seu favor. Você já entendeu o poder da consistência, de fazer o certo todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo? Vem outro segredo das pessoas que a gente chama de sortudas. Elas nunca caminham sozinhas. Pode reparar, quem realmente cresce financeiramente tem sempre alguém por perto, para ensinar, apoiar, inspirar ou abrir uma porta. Elas constroem redes de apoio reais, baseadas em troca e colaboração, não em interesse. E essa é a terceira estratégia para criar a sua própria sorte. Porque riqueza, por mais que pareça uma jornada individual, é um jogo coletivo. As pessoas que prosperam cultivam relacionamentos estratégicos, buscam mentores, colaboram com colegas e estão sempre dispostas a ajudar quem está ao redor. Não é sobre usar pessoas, é sobre crescer junto. Pense nos diferentes tipos de conexões que podem te fortalecer. Mentores, pessoas que já chegaram onde você quer chegar e podem te guiar pelos atalhos certos. Parceiros, colegas de trabalho, empreendedores, profissionais da sua área, gente com quem você pode trocar ideias e oportunidades. Grupos de apoio, comunidades que falam de finanças, crescimento pessoal, investimentos, onde você aprende e se motiva. Família e amigos, pessoas próximas que acreditam nos seus sonhos e te incentivam a continuar. Rede profissional, contatos que podem te apresentar novas possibilidades e abrir portas que você nem sabia que existiam. E é importante entender, construir uma rede sólida leva tempo. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É muito melhor ter 10 relacionamentos verdadeiros do que 1000 conexões superficiais. E o segredo está em dar antes de receber. Pense primeiro no que você pode oferecer.
Uma ideia, uma dica, uma conexão, e o retorno vem naturalmente. Quer começar? Procure onde estão as pessoas que você admira, em eventos, cursos, grupos online, palestras da sua área. Mas vá com o coração aberto, sem querer vender nada, apenas se conectar de verdade. Pergunte, ouça, celebre as vitórias dos outros e compartilhe o que você sabe. E para manter esses laços fortes, mande uma mensagem de vez em quando, nem que seja só para saber como a pessoa está. Comemore as conquistas dela. Ofereça ajuda antes de pedir qualquer favor. Esteja presente nos momentos importantes. E sempre compartilhe oportunidades que possam fazer diferença na vida de alguém da sua rede. Porque no final das contas, ninguém é sortudo sozinho. A sorte se multiplica quando a gente caminha junto. Depois de falar sobre a importância de construir uma boa rede de apoio, vem uma coisa que anda lado a lado com isso: o conhecimento. Porque de nada adianta estar cercado de pessoas incríveis se você não está evoluindo junto. E aqui vai uma verdade poderosa. Se a sorte tivesse um amuleto, no século XXI ele se chamaria conhecimento estratégico. As pessoas que você olha e pensa, nossa, essa aí tem sorte com dinheiro, na verdade têm uma característica em comum. Elas são obcecadas por aprender. Leem livros, ouvem podcasts, fazem cursos, perguntam para quem sabe, estudam sobre investimentos, entendem de impostos e ficam de olho nas tendências de mercado. Enquanto isso, muita gente continua dizendo que não tem sorte com dinheiro, mas nunca leu um livro sobre finanças, nunca assistiu uma aula sobre investimentos, não sabe o que são juros compostos e confunde ativo com passivo. E aí eu te pergunto, como atrair oportunidades financeiras se você nem fala a língua do dinheiro? O caminho começa pela educação financeira, entender orçamento, investimentos, planejamento tributário e gestão de patrimônio. Depois vem a inteligência de mercado, acompanhar tendências, observar setores que estão crescendo e perceber onde existem novas oportunidades. E, claro, desenvolver habilidades valiosas, aquelas que o mercado reconhece e paga bem por elas. E o melhor de tudo é que hoje o acesso à informação nunca foi tão fácil e tão barato. Você pode aprender com os maiores especialistas do mundo sem sair de casa. Tem livro acessível, vídeo no YouTube, curso online, mentoria digital, está tudo ao seu alcance. A questão é, você está realmente investindo tempo em aprender ou está usando a falta de dinheiro como desculpa para não começar? As pessoas sortudas sabem que conhecimento é o único ativo que ninguém pode tirar de você. E quanto mais você usa, mais ele se multiplica. Então, faz um compromisso com você mesmo. Reserve 30 minutos por dia para aprender algo sobre dinheiro, investimentos ou desenvolvimento pessoal. Pode anotar. Em um ano, você vai olhar para trás e se surpreender com o quanto cresceu e com quantas oportunidades surgiram do nada. Já que você entendeu o poder do conhecimento, vem a estratégia que fecha tudo com chave de ouro e talvez a mais transformadora de todas, a gratidão ativa. E é importante entender uma coisa logo de cara: gratidão não é se conformar com pouco, nem fingir que está tudo bem quando não está. É simplesmente reconhecer o que já deu certo enquanto você continua construindo o que ainda falta. Muita gente que vive dizendo eu não tenho sorte nenhuma está, sem perceber, cegando o próprio cérebro para tudo de bom que já existe. E sabe o que é pior? O nosso cérebro não consegue procurar oportunidades e reclamar de escassez ao mesmo tempo. São frequências completamente opostas. Quando você cultiva a gratidão ativa, você muda a sintonia mental, sai do modo falta e entra no modo abundância. E é exatamente nesse modo que as ideias fluem, as oportunidades aparecem e a vida começa a destravar. Então começa simples, reconheça pequenas vitórias, celebre cada R$ 100 economizado, cada dívida paga, cada habilidade nova que você aprendeu. Agradeça ativamente. Todos os dias anote 3 coisas boas sobre sua vida financeira, como tenho um salário, tenho saúde para trabalhar ou aprendi algo novo hoje. Compartilhe abundância. Doe tempo, conhecimento ou até um pouco de dinheiro, se puder. Ser generoso cria conexões poderosas e abre portas que você nem imagina. Mas atenção, gratidão ativa não é passividade.
Você não agradece e fica esperando um milagre cair do céu. Você agradece o que tem enquanto trabalha pelo que quer. É agradecer o emprego atual enquanto estuda para conseguir um melhor. É agradecer os R$ 500 que tem guardados enquanto se planeja para transformar em R$ 50.000. A gratidão te coloca no estado mental perfeito para continuar crescendo. E eu quero te propor um desafio. Por 30 dias, antes de dormir, anote 3 coisas boas que aconteceram com seu dinheiro, sua carreira ou seus aprendizados naquele dia. Pode ser algo minúsculo. Tipo, economizei R$ 20 no almoço, recebi um elogio do chefe ou entendi finalmente como funcionam os juros compostos. Em um mês, você vai perceber que sua sorte mudou, mas não porque o universo fez mágica, e sim porque você treinou o seu cérebro para enxergar e agarrar oportunidades que sempre estiveram aí, só esperando por você. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha com alguém que você acredita que esse conteúdo pode ajudar. Nos vemos no próximo vídeo.